Noite, galera! Bora lá? Primeira live de 2025. Fazia tempo que a gente não fazia uma live, né? E hoje eu vou te contar o que o seu quarto está dizendo sobre você. E eu já quero começar falando que hoje começa um movimento que pode mudar não só o seu quarto, como toda a sua vida daqui pra frente. E já vou falar spoiler aqui, mas essa live, obrigada, amor. Essa live, ela é a de terça-feira do dia 19 e a do dia 28, que é na quinta-feira, a última semana do mês. Ela é comemorativa ao lançamento do meu primeiro curso 100% online, gravado, chamado Quarto e Vida, O Despertar do Espaço. E essas lives que vão anteceder agora todo esse momento do mês de lançamento é para que você tenha consciência de por que o seu quarto é tão importante, por que é quarto, por que é vida e por que é o despertar do espaço, por que ele vai trazer consciência. É isso que essas 3 lives vão te ensinar. Eu preparei realmente, é uma aula, e eu gosto da live porque a gente consegue ter profundidade. Então, se você está assistindo agora online, fique aí tranquilo, vai escutando. Não precisa, se tu não quiser pegar um papel, alguma coisa assim, você vai conseguir ouvindo e trazendo para a consciência. Se tu está assistindo gravado, pode ir assistindo, ouvindo, e conforme for, tenho certeza que vai ter vários insights. Mas eu quero começar pensando, quero que você pense, na verdade, numa palavra que defina o seu quarto hoje. Para um pouquinho. Se você não está no seu quarto, imagina ele e pensa: o que você sente quando você está lá? Como você me definiria o seu quarto hoje? Ele é... Ai, Júlia, ele é muito legal. Ele tem a minha cara. Ou ele é apertado, eu mal e mal caibo lá dentro. Ele é meio frio. Ele é bonito, mas eu sinto que falta alguma coisa. Ele é bagunçado. Pensa, qual é o seu sentimento? E, se possível, anota ou grava ali na memória qual é esse sentimento que vem sobre o seu quarto. A gente vai falar mais sobre isso depois. Eu trabalho com ambientes há praticamente 10 anos. E nesses 10 anos, eu sempre gostei muito de fazer projeto de quarto. Os quartos, eles são extremamente importantes e eles têm um mix de funcionalidade e beleza e agora energia. Mas eu tenho certeza que você já esteve em algum momento do seu dia e pensou bem assim: nossa, tudo que eu queria agora era ir pro meu quarto. Ou eu não vejo a hora desse dia acabar e eu poder ir para casa e me atirar na minha cama. Eu preciso da minha cama agora porque eu não tô muito legal. Ou é um domingo aquele chuvoso, bem gostoso, e você pensou: vou passar o dia inteiro no meu quarto. Eu não sei se você é assim, mas eu já fui e muito. Fazem 2 anos que eu não moro mais na casa da minha mãe, mas sempre que eu morei, então desde que eu era criança, o meu quarto era o meu mundo. E talvez você vai poder pensar agora comigo e relembrar os quartos que você já viveu. Porque eu me lembro de todos eles e cada um fez parte de algum momento da minha vida. E aí você vai começar a entender por que é quarto e vida. Eu lembro que o primeiro quarto que eu tive na casa da minha mãe era um quarto que eu considerava pequeno. Eu tinha a sensação que não cabia as minhas coisas direito lá dentro. E a gente não conseguia achar uma posição boa da cama. A gente tinha 2 formas. Quando era verão ficava de um jeito, quando era inverno ficava de outro. Mas eu não gostava de nenhuma das 2 formas. E a minha mãe não me deixava ir para outro quarto. Aquele ali era o meu quarto, por mais que a gente tivesse um outro sobrando. Mas eu fui feliz naquele quarto. Ele era um quarto de criança, obviamente, mas ele tinha assim o meu jeitinho, ele era frufruzinho, ele tinha minhas baguncinhas, normal. E eu lembro que depois eu pude ir para um quarto maior.
quando meu irmão nasceu, então eu deixei de ser a, a princesinha lá do meu pai, porque o meu quarto era isso, né? Era um quarto de princesa. Eu fui pro quarto da adolescência. Esse quarto eu tinha ali meus 11, 12 anos e o meu sonho era que o meu quarto fosse rosa. Então eu queria muito um quarto rosa. Ah, e por que eu tô contando a minha história? Porque, gente, eu posso falar muito mais sobre mim. Acho que é muito justo que o primeiro exemplo que eu trago aqui nessas nossas lives seja o meu. Depois eu vou falar de outros casos, mas eu quero começar falando do meu, porque eu tenho certeza que você vai se conectar com o que eu vou falar. E eu fui para esse segundo quarto da minha vida. E aí foi o quarto dos sonhos, sabe? O quarto da princesa. Eu lembro que ele foi todo rosa, foi todo feito sob medida, tinha espaço. Eu queria muito que aquele quarto tivesse um closet, mas era impossível. E aí a gente fez com bastante armários. Ele tinha uma parede rosa, que eu lembro que na época eu queria ela meio estonada, mas a pessoa não conseguiu fazer certo como eu queria. E ele era um quarto que tinha a minha cara, ele tinha minhas bagunças, porque eu sou uma pessoa que tá sempre pensando muito, sabe? Sou muito acelerada, então eu tenho as minhas bagunças por todo lado, igual que é na minha cabeça. Mas aquele quarto ele me trazia uma sensação de aprisionamento. Eu tinha medo de dormir naquela cama. E a gente vai falar sobre isso tanto na próxima live quanto na última, sobre essas sensações. E aquele quarto ele ficou por uns 10 anos sendo realmente o meu quarto, eu gostava, mas eu não ficava tanto lá. Não tanto quanto eu fiquei no último quarto, que foi o quarto que eu fiz. Eu, Júlia, projetei aquele quarto depois, quando eu já estava ali nos meus 20 e poucos anos. Foi na época final de faculdade, comecinho da vida realmente só de trabalho. E lá sim, o meu quarto era o meu mundo. Era onde eu voltava no final de um dia de trabalho, era onde eu voltava depois das aulas. Eu até brincava, né? Eu ia para casa para comer, para dormir. Então, o meu quarto ele tinha todo esse sentimento, eu tinha um apego muito grande e foi aonde pela primeira vez eu pude realmente botar quem eu era naquele momento. E hoje olhando para trás, e talvez você possa pensar isso junto comigo, você pensando nos teus quartos, cada quarto definiu um momento da minha vida. Aquele primeiro quarto da Júlia, que era criança, eu queria espaço, porque eu queria brincar, eu queria ter, sabe, o meu jeito, a minha característica, a minha personalidade. Isso fala muito sobre o quarto. Depois, o quarto ali da adolescência era o quarto daquela que queria ser a princesinha. Mas que era um quarto meio, sabe, que queria me delimitar de como eu tinha que ser. E o último quarto foi o quarto quando eu acessei uma parte um pouco mais dos meus sentimentos. Eu vou falar uma parte mais sombria, porque ele era um quarto todo cinza, chumbo, preto, e tinha só um pouquinho de tijolo. E eu lembro que nesse último quarto, eu mudei a posição da cama. E aí, esse quarto foi esse quarto que ficou até o final. Foi o meu último quarto na casa da minha mãe, depois eu vim para onde eu tô hoje. E foi onde eu comecei a estudar o Feng Shui. O Feng Shui, muito mais do que falar sobre essa energia, assim, meio mística, eu acho que às vezes a gente viaja, sabe? Quando a gente fala, ai, porque a energia... A energia nada mais é do que o teu comportamento, do que o teu sentimento, do que os teus pensamentos, na forma com que eles atraem as situações e os acontecimentos na tua vida, ou da forma com que eles não atraem. E quando eu comecei a estudar o Feng Shui, eu lembro que eu estudava lá, nesse quarto, e a cada ponto que eu aprendia, eu olhava pro meu quarto e eu pensava, oh! Nossa, saía sempre os palavrão, né? Eu pensava, meu Deus, agora eu entendi. Eu entendi. E aí eu descobri coisas minhas que estavam ocultas. Por exemplo, eu olhei para minha cama e eu entendi que lá no fundo eu tinha um sentimento, um pensamento e um comportamento, que eles estão sempre, né, ali, os três atrelados, que fazia com que eu me portasse de uma certa maneira em determinados locais, no meu trabalho, com os meus amigos, nos meus relacionamentos, com a minha família. Só que aquele comportamento não trazia o que eu queria para minha vida. E eu não entendia o porquê. Eu ainda não entendia por que eu não conseguia fazer certos movimentos, por que eu não conseguia tomar certas atitudes.
E aí, quando eu olhei pro meu quarto e eu entendi o que ele estava falando sobre mim, eu consegui realmente acessar aquela minha profundeza de alguém que realmente não queria enxergar. Eu estava num momento que eu não estava querendo enxergar as coisas como elas realmente eram. E era aquilo que aquele quarto estava falando para mim. E eu lembro que eu acho que eu fiquei processando assim um tempão, assim, alguns dias, aquela informação. E nesse meio tempo foi quando eu comecei a vir, já estava namorando com o Léo, e eu passava muito tempo aqui, onde a gente mora hoje. E nesse momento, eu lembro que eu senti que eu não tinha mais casa, eu não tinha mais esse porto seguro, porque o meu quarto foi por muito tempo. Esse ponto onde eu ia me reconectar comigo, me reabastecer, me reenergizar. E quando eu fiquei nessa transição, porque assim, se você não passou por isso, se você talvez é mãe, tem um filho, talvez ele vai passar por isso, então presta atenção. Quando a gente não consegue ficar ali no nosso quarto, e eu, por exemplo, eu dormia muito pouco lá, eu dormia mais aqui, eu sentia que eu não sabia mais nem quem eu era. Eu tava assim, eu não era de lá, mas eu não era daqui, sabe? Então, traz essa perca de noção de quem a gente é realmente. O quarto tem muito da nossa personalidade, de quem somos, tanto para nós, quanto na nossa família, quanto no mundo. E aí, como eu já estava estudando, já estava entendendo o Feng Shui, eu olhei para esse quarto, que é o quarto que eu durmo hoje, e eu já sabia o que ia me acontecer. Já sabia como eu ia me sentir. Mas eu meio que queria pagar para ver, sabe? Eu não tinha certeza. Eu precisava viver para ter certeza de que tudo aquilo que eu estava aprendendo era real. E o nosso quarto aqui, ele tem muitas questões de dificuldade de dormir, enfim, né, a gente vai falar, vou trazer isso também, mas eu já vim sabendo e realmente eu vivi isso, eu senti esta mudança. Então, cada quarto representou uma fase da minha vida. E muito provavelmente cada quarto que você viveu representou uma fase da sua vida e trouxe um impacto para a vida que você está vivendo hoje, para os resultados que você conseguiu ou não conseguiu na sua vida. Porque, pensa comigo, vou desenhar aqui, porque eu sou arquiteta, então eu preciso ser visual. Essa aqui sou eu. A Júlia, ela vive num mundo e aqui ela trabalha. A Júlia no planeta Terra, onde a gente está, obviamente, e lá externamente tem o meu trabalho. O que é o meu trabalho? O meu trabalho fala de como eu entrego tudo que eu tenho dentro de mim para o outro. Então, o meu trabalho, ele fala sobre quem eu sou de forma... A Júlia é criativa, a Júlia consegue entender o que a pessoa está falando e materializar isso na forma de um projeto. Mas eu tenho os meus valores. Eu sou muito da minha família, eu sou muito justa, eu sou muito correta. Eu gosto muito que as pessoas tenham autonomia para fazer determinados movimentos. Para mim, um pilar importantíssimo é o conhecimento. Então, eu busco, é algo que eu faço sempre. E quando eu saio de mim e eu vou para o meu trabalho, eu entrego tudo isso que eu sou. Então, lá no meu ambiente de trabalho, eu tenho parte de quem eu sou, do que eu quero entregar. Então, esta é a Júlia no mundo, esta é a Júlia no trabalho. É onde a gente está com a nossa energia masculina mais em alta, é onde a gente quer expandir. Então, é essa expansão da Julinha aqui no meio para o mundo. Então, eu expando o que eu tenho dentro de mim. E isso vale, obviamente, para os ambientes, né? Então, o ambiente de trabalho, ele nada mais é do que a expansão do que eu quero mostrar para o mundo. Mas o trabalho é uma outra hora. Depois do meu trabalho, eu saio do trabalho e eu chego em casa. A casa, para mim, ela tá entre quem eu sou e o que eu mostro para o mundo. Essa é a minha casa. A casa nada mais é do que a nossa proteção no mundo. Isso é meio óbvio, né? Mas às vezes a gente tem que lembrar. A gente não vive mais embaixo de uma árvore. A gente não procura uma caverna. Todo mundo tem uma casa. Todo mundo precisa se abrigar.
é do nosso ser essa necessidade de abrigo e de proteção. Então a nossa casa, ela é essa proteção entre eu, meu corpo e o mundo. Só que nessa casa, a Júlia, ela não é a arquiteta. Ela é várias nuances. Ela é a arquiteta, ela é a mulher, ela é a filha, ela é a esposa, ela é a mãe, enfim, pode ser várias coisas. Mas essa casa, ela também abriga os meus sonhos, ela abriga o meu descanso, as minhas realizações, os meus momentos, a minha família. Só que nessa casa, a gente não vive sozinho. A gente atrai as outras pessoas que vão morar nessa casa também por semelhança energética. E dentro do que eu considero ser o coração, tem o quarto. O quarto, ele faz parte da casa, mas ele é a parte mais próxima de quem a Júlia é. Aqui eu tô falando da Júlia, mas de quem essa pessoa é. E, pra mim, é como se ele fosse o meu coração. Ele é o ambiente mais íntimo. É aquele ambiente que eu olho pra dentro, lá na profundeza. Ele é uma pulsão de vida. Ele é a força mais poderosa, é o ambiente mais poderoso no que diz respeito a você. Ao seu self, ao seu autoconhecimento, a sua alma, seu espírito. É onde você é você. Tirando todas essas camadas, tirando a camada que você cria, entre aspas, mas a gente tem várias versões dentro da nossa casa. Em alguns momentos eu sou a que trabalha, em alguns momentos eu sou, quando eu tô na minha mãe, eu sou a filha, em alguns momentos eu sou a esposa. Lá no trabalho a gente cria também uma certa armadura, porque a gente precisa entregar algumas coisas para o mundo. E nem sempre o que está aqui dentro do meu coração, pulsando, é o que eu consigo entregar no meu trabalho. Às vezes no meu trabalho eu só entrego minha hora de vida. Eu não entrego aquele meu valor mais subestimado, porque não faz sentido de repente lá fora. Mas aqui, dentro do meu quarto, eu posso ser eu mesma. Dentro do meu quarto, pouquíssimas pessoas entram e chegam. Ok, muitas vezes a gente divide o nosso quarto, né? Quando a gente é casado, a gente divide o nosso quarto. Então ele fala muito também sobre esse se relacionar das duas pessoas, essa pulsão de vida que une essas duas pessoas. Mas quando a gente fala de uma criança, diz respeito a como é essa força da vida dessa criança, né? Quando a gente fala da gente, quando a gente dorme sozinha, fala sobre isso. É este ponto que converge todas as outras energias. Então, eu tenho essa impressão, e isso é algo que é muito a minha opinião e a minha vivência, a partir de tudo que eu já vi, que eu já estudei. O quarto, ele é dos nossos ambientes, aquele que ele é um ponto central. Dele, eu consigo mudar como é a minha relação dentro de casa. A partir dele, eu consigo mudar e muito como eu me sinto no trabalho e no mundo, como são as minhas relações. Então, é como se de dentro do meu coração, que é o meu quarto, né, comparando com os ambientes, eu conseguisse alcançar todo o resto. Então, se você me disser assim, Júlia, eu tenho um problema no meu trabalho, eu não consigo ter autoridade para falar o que eu preciso falar. Se eu olhar para o meu quarto, eu vou mudar? Vai! E existe para isso, para colaborar com essa ideia, uma lei hermética que fala que o que está dentro é como está o que está fora. Então, o que está dentro, lá do teu ambiente mais íntimo, também é o que está fora, na sua casa e no seu ambiente de trabalho. E isso vale tanto para a questão de como você se sente, então, como eu me sinto dentro do meu quarto, como eu me sinto na minha casa, como eu me sinto no trabalho, mas isso também vale para como é o seu ambiente construído realmente, o seu gosto, por que você escolheu essa casa e não aquela? Por que dentre milhares de opções para você ter uma casa, para você alugar, para você comprar, você escolheu essa?
Você chegou nessa. Porque o seu coração, essa sua pulsão, que talvez isso seja aquela energia que a gente tanto fala, se conectou. Porque talvez você se conectou porque vocês têm semelhanças, então às vezes é uma semelhança energética, às vezes é porque você precisa passar por aquilo para ter a sua evolução, mas é esse é o caminho. E eu acho que o mais legal é que independente de qual dos 3 níveis que você mudar de questão de ambiente, de comportamento no seu ambiente, de posicionamento no seu ambiente, você muda os outros, porque eles estão interligados. Você é o ponto central. Então, por que, Júlia, o quarto? Porque eu entendi o quanto era importante. Caiu uma ficha, sabe? Tipo, caiu os butiá no bolso quando eu entendi isso. E aí, quando eu entendi isso, e eu já amava tanto os quartos, eu pensei, se eu tivesse que começar a olhar para os meus ambientes de uma forma diferente, por onde eu começaria? Pelo meu quarto. Pelo meu quarto. Eu começaria por ali. Porque dali eu consigo mudar como eu me comporto nos relacionamentos, como eu me comporto no trabalho. E eu fiz isso. Eu vivi isso. Então, quarto, foi por isso. Eu preciso começar pelo quarto. E eu queria, e eu quero, e é um movimento que só está começando agora, levar essa consciência com autonomia. Eu não quero que você tenha isso e não saiba como usar. Para mim isso é um valor muito forte. E tudo bem, né? Cada momento a gente está num momento. Então, por exemplo, hoje uma consultoria de Feng Shui para o seu quarto tem um determinado valor. Um projeto tem um valor a mais. Mas ele é determinado para aquele quarto. Então, seja para o seu quarto, para o quarto do seu filho, talvez alguma coisa que você aprendeu ali você possa levar para outro. Mas normalmente ele é definido ali. E o meu papel é que a gente entenda o poder que os ambientes têm, mas não simplesmente para querer usar desse poder para conquistar coisas, mas é para levar uma vida mais leve, uma vida com mais consciência, uma vida que nos conecte mais com o nosso ser espiritual, que a gente entenda o que a gente está fazendo aqui, sabe? Que a gente não seja um robô que segue a manada. Eu quero que a gente tenha realmente essa consciência, sabe? Que a gente possa ter, e quando eu falo de autonomia, é de ter autonomia de pensar, de tomar decisões. E às vezes a gente vai escolher não querer resolver algumas coisas, e tá tudo bem. A minha casa, até hoje, tem coisas que a gente não vai fazer, a gente não vai mudar. Porque a gente escolheu. Eu sei qual é a consequência disso. E eu sei qual é a consequência de mudar outra coisa. E tá tudo bem. E é isso que eu quero levar até você de uma forma um pouco mais acessível, mas que você tenha isso ao longo do tempo. É por isso que esse curso, ele não tem um prazo de duração. Então, quando você compra, ele é seu. Daqui a um ano, você não vai ter que vir e fazer uma assinatura de novo. Não. Ele é seu. Você comprou, ele é seu. Pega e aplica. E eu criei uma metodologia que você vai fazer da seguinte forma: você vai abrir a porta do seu quarto e a partir do que você enxerga, de como você percebe, de como você se sente ali dentro, você vai fazer as alterações. Então você não precisa ter planta baixa de quarto, você não precisa saber o que tem em cima, o que tem embaixo, o que tem na parede do vizinho. Você só precisa enxergar o seu quarto. Você só precisa sentir ele, ter esse momento de pausa. E aí, tem um checklist muito legal no curso que eu preparei. Então, tem um checklist com várias questões que pode ter no quarto. Quando você abrir a porta, você vai olhar um e vai dizer assim, roupeiro na frente da porta. Aí você vai olhar e vai dizer, eu tenho um roupeiro na frente da porta. Aí você vai marcar. Ou então você vai abrir a porta e vai ter escrito assim, na frente da porta, cama. Aí você vai olhar e vai dizer, tenho isso, tenho isso. Aí você vai marcar, você vai lá na aula e você vai escutar. E aí, por exemplo, tem um roupeiro na frente da porta. Na aula vai dizer, isso aí vai causar problema no teu trabalho. Vai aparecer situações inesperadas no teu trabalho. E aí você vai pensar, preciso mudar meu trabalho.
preciso melhorar, eu quero isso para minha vida. Aí você vai aprender ou a mudar esse roupeiro de lugar, ou a fazer uma cura, botar uma decoração intencional. Por isso que você não vai precisar mudar o teu ambiente. Ele é perfeito para quem já tem um quarto todo pronto e quer dar aquela mudada, quer ter consciência. Ele é aquele pezinho na água. Sabe quando a gente entra assim, vai lá no mar e a gente quer ver se a água tá boa? E aí tu fica ali, e aí tu experimenta. Ele é esse primeiro experimentar desta consciência do que os ambientes significam, do que eles estão falando sobre nós, só que a gente não está enxergando, porque a gente não tem ferramentas para isso. E nesse curso você vai ter as ferramentas para fazer essas mudanças, muito a partir de como você enxerga, de como você percebe. E aí você vai poder redecorar, mudar no seu tempo, da sua forma. Então, ele tá, assim, muito legal. É por isso que é quarto e vida, porque hoje eu acho que deu para entender, né? O impacto do seu quarto. Pensa, você que é mãe, pensa o quanto um quarto que desenvolve sentimentos não favoráveis para o seu filho vai impactar ao longo dos anos o caráter dessa pessoa, como ele se sente. Então, é assim, ó, imprescindível, no meu ponto de vista, que a gente comece a olhar para tudo que nos cerca com um questionamento de por que é assim, por que não de outra forma. A gente está num momento extremamente acelerado de trabalho, de tudo, e a gente não para, sabe? Para olhar, parar e respirar. Lembra quando eu te perguntei uma palavra que define o seu quarto? Vai lá e relembra ela. O que que era? Porque agora você sabe, essa palavra define você. Define o seu momento de vida atual. É o que você quer? Você está feliz com esta definição? Ou não? Pode ser melhor. Porque se pode ser melhor, se essa palavra não é o que você quer vibrar, é o que você quer ser, você pode mudar isso. A partir de toda essa consciência, de toda essa transformação. Se você estiver aberto para essa mudança, para essa consciência ao longo do tempo, não só para hoje, para a sua vida inteira, para qualquer quarto que você vá, seja o seu quarto, o quarto do seu filho, um quarto de visitas, um quarto de idoso, qualquer quarto. Esse curso vai te servir, esse conhecimento, porque não é um curso qualquer. Não quero que você compre para comprar e para não assistir. Não, eu quero que você tenha intenção. Inclusive, se você ficar na dúvida se faz sentido para você ou não, eu quero que você me chame para a gente conversar, para mim poder direcionar se sim ou se não. E se você já está sentindo assim, meu Deus, preciso olhar para o meu quarto melhor, você não pode perder as nossas 2 próximas lives, tá? Lembrando, terça-feira, dia 19, nesse mesmo horário, 19 horas, nós vamos falar sobre os sinais que o seu quarto dá que está drenando a sua energia, tá? E no dia 28 a gente tem mais uma live. Nessas 2 lives a gente vai falar um pouquinho mais, eu vou trazer imagens, eu quero que a gente sinta, tá? Na última live eu vou trazer também algumas dicas que você já pode pôr em prática, para que você realmente sinta o poder que o seu quarto tem em transformar a sua vida. É por isso que se chama Quarto e Vida, o despertar do espaço, porque através do despertar do espaço você desperta para a vida. Por hoje era isso. Um beijo e vejo você na próxima live ou aqui, né, pelo Instagram. Tchau, tchau!